Digamos que se você se deparasse com um certo domingo, você chegasse naqueles portões e tivesse mesas com frutas e do outro lado tivesse mesas com sementes. Eu tenho certeza que a mesa com frutas ia acabar bem mais rápido. Bem mais rápido. Mas a mesa com sementes ia ficar bastante sementes. Sabe por quê? A gente tem perdido, sabe, como eu posso falar, de valorizar o processo, o pequeno. Em pleno século 21, a gente tem muita tecnologia, que isso é bom, mas a gente precisa andar em equilíbrio. Hoje é tudo muito rápido, hoje é tudo portão eletrônico, hoje é Alexa. Liga a luz, Alexa. Tudo é muito rápido. E a gente está aprendendo a ser muito rápido. Mas também a gente está esquecendo de valores. Valores da mesa, o valor da comunhão, de perguntar como foi seu dia, meu filho, como você está? E voltando ainda sobre as mesas que eu falava ali, se tivesse exposta uma mesa com frutas e outra mesa com sementes. Rapidamente, a da fruta ia acabar rápido, porque a gente quer tudo muito rápido, a gente está aprendendo, quer tudo muito, sabe, que é pronto a fruta. Não, para que eu quero a semente? Mas a fruta só estava lá por causa da semente. A fruta desenvolveu e chegou à estação dela por causa de uma semente. E eu quero dizer a você que está aqui essa noite, eu quero trazer essa semente como as nossas crianças. Eu não quero falar só para quem é pai, para quem é mãe, mas eu quero falar você para a igreja, você que é a igreja. Sobre os nossos pequeninos. Sementes. Você quer ver uma prova como a gente não valoriza muito? Quando você está com dor de cabeça forte. Opa, esposa, vem cá, ora por mim. Estou na igreja, para irmão, tem como a gente orar? Opa, vou para uma medicação, vou para a Neuza. Mas você já teve a ousadia de dizer assim, filho, vem cá, ora por mim. Um filho de 4 anos, Ferreira. Meu filho tem 5 anos, Ferreira. Meu filho tem 6 anos. Filho, vem cá, bota a mão na cabeça de papai, ora aqui para o papai. Você crê que papai vai ficar curado? Creio, papai. A gente não valoriza. A gente não valoriza. E esse tipo de semente que eu quero trazer hoje para a igreja, é uma consciência. Que você tem algo poderoso dentro de casa e você não usufrui. E Deus quer despertar você para dizer, muitas das vezes a solução está dentro da sua casa e você não está percebendo. Eu estou passando por um momento desafiador, irmão. Olha, pastor, tem como orar por mim? Queridos, não é pecado não, pastor, a gente deve orar sim por você. Não tem nada de errado nisso não. Mas que tal chamar teu filho e dizer assim, filho, vamos orar com o papai. Papai está passando por um momento bem difícil. Mas vamos chamar a existência juntos em família, uma mãe. A gente não coloca muitas das vezes o filho para participar. Eu não falo aqui em colocar um peso desproporcional na criança. De trazer informações para ela que realmente não cabe a ela. Mas orar pela sua casa, orar por momentos desafiadores, ela pode participar. E a gente precisa trazer uma consciência que não existe Espírito Santo mirim. Não existe uma oração de criança café com leite. Não existe, é porque a oração dele é kids, não chega muito longe não. Querido, não subestime as crianças. Não subestime as crianças. As crianças de hoje, vocês viram aqui, eles cantando pela manhã, cantando hoje à noite. Tínhamos aqui diáconos mirins. Essa turma logo, no estalar de dedos estão aqui. Isso se Jesus não voltar antes. Hoje, com muita alegria, uma criança, na época, chamado
Tiago Borba hoje é nosso pastor presidente. Porque tudo passa muito rápido. Tudo está passando muito rápido. E não perca essa semente tão preciosa dentro da sua casa. Hoje tem muitos pais que vão deixar as crianças no departamento infantil e elas ficam chorando. Pai, tá tudo bem. Você está ensinando no caminho. Mas o perigoso é você deixar ele se afastar, se desviar. E quando ficar mais velho, quem está chorando por ele é você. Eu quero trazer para você essa consciência, dizer assim: minhas sementes, crianças, filhos, são preciosos, são produtivos. Quantas das vezes eu pedi oração para outras pessoas e eu tenho meu filho e nunca cheguei a falar nada para ele? Sabe, irmão, eu tenho um Noah. Noah tem 6 anos. Noah já ora em outras línguas. Toda noite antes de dormir. Eu tenho um filho também, o mais velho, Derek, tem 7 anos. Derek é uma criança autista, atípica. Mesmo assim, a gente também ensina ele a orar. Papai do céu, muito obrigado. Pela mamãe, pelo papai, tudo. Derek é mais apressado. Mas a gente tem ensinado. Ontem a gente estava aqui esses dias de conferência. E a gente está num ritmo bem grande do departamento infantil esses dias. E Noah entrou do carro hoje e fez: papai, eu nem orei em línguas ontem, não foi? Eu disse: foi mesmo, cara. Mas tu tem que lembrar de orar. Foi, não orei não ontem não. Ficou bravo. Queridos, existe uma parte que compete de Deus fazer e existe uma parte de você fazer. Eu queria que nesse momento você fosse comigo lá em Lucas 18. Lucas 18, a gente vai ler do verso 15 ao 17. Eu queria que você ficasse bem atento a esses versículos, que eu tenho certeza que Deus hoje ele vai chacoalhar para você, vai chacoalhar você, e você vai dizer assim: meu Deus, eu preciso voltar a tantas essências que eu perdi. E lá em Lucas 18, a partir do verso 15, diz assim: o povo trazia-lhes também as crianças, para que as abençoasse. Mas assim que os discípulos notaram isso, repreenderam aqueles que haviam trazido. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que semelhante a eles. E Jesus continua: e eu vos asseguro, com toda a certeza, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. De maneira alguma entrará nele. Primeiro ponto que eu quero trazer: em meio a uma multidão está ligada à aglomeração de pessoas. Quem barrou não foi a multidão, mas quem barra é os próprios discípulos. Mas como assim? Porque quando você se associa muito a uma pessoa, você começa a se parecer. Os discípulos o tempo todo estavam ligados a Jesus. O mestre, ele curava, ele ensinava, ele tinha muito amor em tratar, em falar com as pessoas. Por isso que as multidões seguiam a Jesus. Mas olha que interessante, os próprios discípulos quem proibiram os pais. Não. Não, o mestre está ali para, curar o paralítico, o cego. Não, as crianças estão saudáveis, para que isso? No segundo versículo que a gente leu, Jesus traz uma ordem e explica: ei, pode deixar elas vir a mim, porque
elas são semelhantes ao céu, o reino dos céus. E no terceiro ponto que eu quero trazer, Jesus, ele assegura, ele diz, olha, delas são reino. Para entrar tem que ser comparado a elas, tem que ser igual a elas. Jesus assegura. E aí que eu vou praticamente começar a minha ministração. Sabe, irmão, se a gente for, amamos falar sobre fé, amamos falar sobre cura, a gente celebra a crescimento, a novo nascimento, a crescimento. Mas como é que anda seu coração? E eu quero trazer essa noite uma reflexão para você sobre semelhante a uma criança. E o primeiro ponto que eu trago aqui essa noite, uma criança, ela confia totalmente no pai que tem. Totalmente. E eu pergunto a você, você tem confiado no Senhor totalmente? Ou muitas das vezes você só corre para o Senhor quando tudo está mal? Quando tudo está bem, Deus de longe. Quando tudo está mal, Deus de perto. Mas o verdadeiro filho é aquele que anda lado a lado. O verdadeiro filho é aquele que confia no seu pai de todo o coração. Se um pai pega a mão de uma criança e diz, chegou a hora da gente atravessar a rua. Queridos, o filho não vai olhar ainda não para o lado esquerdo ou direito. Ele automaticamente aperta mais forte a mão do papai e diz, vamos. E atravessa. Ei, igreja. Você só não pode celebrar ou ser corajoso no domingo à noite. Ou quando está em dia de culto, no momento de culto. Deus é o seu pai, está com você 24 horas. É você dormindo e Deus cuidando de você. Não, Ferreira, mas não, eu acredito, não, eu confio no meu pai. E por que está sem dormir, meu irmão? Porque anda preocupado. Deus é o teu pai. Seja semelhante a uma criança. Outra coisa que atrai, e Jesus vê como especial nas crianças, um coração puro. Um coração puro. Queridos, precisamos ter a consciência de um coração puro. Verdadeiramente festejar e se alegrar com os nossos irmãos. Não com o coração maquiado e dizer assim, oxe, irmão trocou de carro, foi de novo. Ei, irmão, valeu aí, rapaz, parabéns. Oxe, de novo. Não sei que mistério é esse na vida do irmão, não. Toda hora. Ei, meu irmão, celebra. Celebra. Coração de criança. Faz festa. Celebra. Deus não te chamou para questionar, mas de celebrar, de crer, de curar, de abençoar. Uma criança tomou o meu lanche, tio. Vamos lá, o que é que aconteceu? Eu digo isso porque eu sou experiente nesse departamento infantil. Tio Ferreira, trouxe esses dois para conversar com você. Aí a gente entra em ação. Ah, rapaz, o que está acontecendo? Né? E você querendo rir. Não, tio, é porque, olha, minha batata frita, sabe? Eu não tinha nada dele não, mas ele tomou. E você, não acredito nisso. Tem que levar a sério, viu? Não pode brincar em serviço, não. Mas sabe o que eu acho mais lindo? Perdoar fácil. Perdoar. Sabe por que muitas das vezes as pessoas dizem, rapaz, eu não sei o que acontece, eu não sei o que está acontecendo. Por que as coisas não têm avançado em minha vida? Porque eu tenho visto que as portas não estão se abrindo para a minha vida? Por falta de perdão. Por falta de perdão. Queridos, independente se a pessoa pisou na bola com você, foi algo tão forte. Queridos, não é para você estar... Não, eu não estou dizendo que você vai andar de braço dado, não.
perdoar é uma decisão. É uma decisão em você abrir teu coração e dizer assim: eu perdoo. E quando olhar para aquela pessoa, ter uma leveza no seu coração. Quantas das vezes a gente está dentro da igreja e diz assim: eu perdoo, mas o irmão está vindo ali, eu vou mudar de canto, vou passar por aqui. E está ali naquele canto, eu vou sentar hoje daquele lado. Lá fora as pessoas dizem: meu santo não bateu com o dele. Aí fala: não, minha unção não bateu com a unção dele. Está fora, meu irmão. Coração puro como de uma criança. Perdoar com facilidade como uma criança. Mas Ferreira, é difícil perdoar. É uma decisão. É uma decisão. Quero trazer também de uma forma bem clara essa noite. O que é que nos atrai numa criança? Humildade. 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 Queridos, eu não sei você que está aqui essa noite, empresários, médicos, enfim. Cuidado com um título. Não deixe o título subir ao teu coração. Independente ou não, quer ser grande no reino de Deus, maior é aquele que serve. Cuidado em seu coração. Humildade. Amor. Amor. O amor também está ligado na pureza. Cuidado com bajulação. Ah, eu amo fulano porque fulano sempre me ajuda com alguma coisa. Não, não é esse tipo de amor. E eu quero trazer para você. Quantas das vezes a gente escuta: fulano passou por mim e nem falou. Fale você. Fulano passou, também não deu um abraço não? Ei, igreja, chegou o ponto que Jesus está voltando. E parou de mimimi. Chegou um tempo de humildade, chegou um tempo, sabe, de um amor, chegou um tempo de um coração puro. Se não apertou a sua mão, por que você não aperta? Por que não te deu um abraço? Por que você não dá o abraço? Por que não falou com você? Então fale você. Porque quando você faz, o problema vai estar no outro, não com você. Faça a sua parte. Porque temos um Jesus que é uma vitrine na minha vida e na sua vida. E a gente precisa copiar definitivamente os passos do Pai. Quantas das vezes a gente faz: eis-me aqui, Senhor. Não, Senhor, conta comigo, Pai. E lá no fundo Deus diz: você está fazendo o que você quer. Eu não te ensinei isso. Outro ponto que eu quero trazer. Queridos, vai num ambiente. Se você tiver a oportunidade de subir agora não, senão vai bagunçar o culto. Sobe o departamento infantil. É aquele barulho. É aquela agitação. É aquela alegria. É aquela festa. E por que as coisas estão tão diferentes? Porque você se tornou um adulto. Quem disse que Deus disse que era para ser chato quando você se tornasse adulto? Ao contrário, era para você estar com mais experiência, com mais bagagem. Mas o que a gente vê hoje de homens e mulheres, até mesmo dentro da igreja, com alegria apenas no momento de louvor. No momento de louvor, mas depois aquele desânimo. Não, porque é o pensamento nas contas, é pensamento no momento desafiador. Ei, meu irmão, você não vê uma criança preocupada. Você não vê uma criança estressada, só se ela estiver com fome. Você não vê uma criança desesperada. Pai, pelo amor de Deus, eu me lembrei que não tenho todinho. Como é que eu vou fazer para levar no lanche segunda-feira, meu pai? O biscoito recheado está faltando, mãe. Não, querido. Não, queridos. Não, queridos. E fé. Aprenda com seus filhos. Aprenda com as nossas crianças. Quando eu fui dar aula na sala de 9 a 11 anos, chegou uma criança para mim e disse: tio Ferreira, papai e mamãe estão desempregados. Eu vou ter que sair da escola.
Gente, aquilo ali foi uma flechada no meu coração. Eu vou ter que sair da minha escola, eu gosto tanto dos meus amigos. E eu disse, mas vem cá, você sabia que na sua boca tem um poder? Sabia que na oração que papai e mamãe falam, a sua também é poderosa? É mesmo, né, tio Ferreira? É. Vamos orar para aparecer emprego para papai e mamãe? Vamos sim. E a gente orou, eu disse, você vai chegar em casa todo dia perto de dormir e vai render graças. Obrigado, Jesus, porque o emprego do papai e mamãe está chegando. Gente, tem coisas que não tem preço. E aquela criança chegou no outro domingo. Tio Ferreira. Sabe aquele jogo do Maracanã? Papai e mamãe estão trabalhando. Papai e mamãe estão trabalhando. Tio Ferreira, aí tem a dancinha. Tio Ferreira, eu vou ficar na minha escola. Gente, aquela criança eu tenho certeza que ela tomou posse. Eu tenho plena convicção que aquele emprego chegou por causa da criança. Eu tenho plena convicção. E sabe por que eu estou aqui hoje? A Ferreira está falando algo do departamento infantil tão simples. O Deus que você serve é simples. E sabe por que Ele te fala as mesmas coisas? Porque você ainda não aprendeu para ir para uma nova estação. Aí Ele começa a mudar de outras falas. Mas hoje Ele está te despertando para dizer assim, olha para o teu filho, olha para uma semente que você tem em casa, poderosa, e começa a se alegrar, começa a olhar ela, e toma posse da tua vida igual a ela, para você ver o que vai acontecer. Como a gente tem 2 filhos, um atípico e um Noah, a gente sempre tem que ter o cuidado, porque Derek, por ser o especial, a gente sempre tem que estar dando mais suporte a Derek. E o Senhor começou a falar comigo e Vanessa para a gente também começar a ter um cuidado para Noah não crescer sentindo uma carência. E ele vinha pedindo há muito tempo, jogar bola. Quando eu vi que ele estava destruindo muitas coisas dentro de casa, eu disse, está na hora de eu levar ele para uma escolinha. Teve uma hora que tirou um fino num jarro lá, aceita Jesus, segura. E a gente fez eu e Vanessa, a gente se uniu. Ele vinha pedindo muito tempo, a gente se organizou. E a gente fez uma surpresa a Noah. A gente disse, Noah, coloca essa roupa, esse tênis, vamos entrar no carro. E a gente chegou na escolinha. Quando ele olhou, me lembrei de Maneco. Uau! A escolinha, Noah. Gente, como pai babão, foi o primeiro dia. Eu disse, eu queria estar nesse momento. Eu queria celebrar com ele no primeiro dia. Gente, Deus falou comigo poderosamente naquele dia da escolinha. Eu estava lá como pai babão, filmando lá Noah, né? De repente eu parei a filmagem. Porque o Espírito Santo começou a falar comigo. O primeiro dia de Noah, o professor disse, seja bem-vindo, Noah, tudo bem? E ele já se enturmou. Rapaz, a criança, ela é muito diferenciada. Porque geralmente a gente adulta, a gente chega num ambiente novo, a gente chega assim, meio, né, deslocado. Opa, tudo bom, tal. Noah já chegou como se tivesse fazia tempo. Aí o professor disse, vamos para a primeira atividade, vamos colocar uns cones aqui. E você, Noah, vai passando com a bola pelos cones. E ele, 1 hora aqui, 2 horas ali, 3 horas para passar no cone. Aí pronto. Quando chegar no final, Noah, você vai chutar com a bola para o gol. Noah. Pá! Na trave. Aí eu querendo rir, né? Eu disse, não, vou ajudar ele, né? A gente está pensando que Noah, sabe o que aconteceu? Ele chutou na trave, a bola bateu e voltou. Ele fez, uhul, uhul. Aí fez mais, Vanessa sabe, como Cristiano Ronaldo. Aí fez, né? Tem esse negocinho, né? Aí correu e fez. Aí eu fiquei olhando, eu disse, ele entendeu mesmo que não fez o gol. Aí ele, uhul, e ele saiu gritando, uhul, uhul. Eu disse, como assim, produção? O Espírito Santo começou a tratar. E disse, filho, essa é a verdadeira fé.
Independente do processo do caminho, você se alegra. E não é porque a bola bateu que não entrou que você vai desanimar, não. Porque isso tudo é que o diabo quer. Mas você viu que ele fez festa. E eu disse, uau, Jesus. Verdade, Noah me ensinando. E por fim, o professor chamou o goleiro, que já fazia tempo que estava na escolinha, e faz. Gente, eu queria ir. O treinador chamou e fez. Noah chegou hoje, é o primeiro dia dele. Quando ele for chutar, deixa ele fazer o gol, para ele não ficar triste. Aí o goleiro fez. Aí ela vai, Noah, vamos de novo, Noah. Noah veio pelos cones, Noah mirou. A bola foi mais fraca do que antes. Aí, tum, parecia Matrix, assim, lenta. O menino que estava no gol fez assim. Bola. Aí ele ainda, para ajudar Noah, ele fez. E eu dei uma risada. E o Espírito Santo continuou a me falar. Filho, quando você vê e analisa algo difícil, eu sou especialista em criar coisas que não existem. Aparentemente, para você, poderia ser que não acontecesse. Mas eu sou um Deus que onde não há portas, eu faço portas. Aonde não existe, eu faço existir. E eu saí dali tão evangelizado, naquela escolinha, queridos, que eu fiquei impactado. Eu digo uma coisa a você, eu parei de filmar. Eu disse, uau, a gente precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. Porque Deus sempre tem uma solução para mim e para você. Sabe, irmão? Deus está te despertando para dizer, você tem as soluções. E eu estou com você. E quando tudo parecer desesperador, olhe para o seu filho como ele se comporta. Olhe para o seu filho como se comporta. Amém, meu irmão? Não acabou não. Vou passar agora para a Vanessa. Essa foi o que eu queria compartilhar com vocês essa noite. E você tem uma semente poderosa na sua casa. Aleluia. Sabe, queridos, Ferreira estava lendo o texto, né? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Marcos, no capítulo 10, no versículo 13. Vai lá comigo para a gente ler. Vai ser o mesmo texto, mas numa referência diferente. Vai ser Marcos escrevendo esse texto. Marcos, no capítulo 10, o versículo 13, diz assim: E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam os que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Parei um pouquinho, daqui a pouco a gente lê o 16. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que alguém levava as crianças. Sabe, queridos, as crianças, elas precisam de condutores. Elas precisam de alguém que as leve. E essas pessoas entendiam essa importância. E alguém levava as crianças até Jesus, para que Jesus as tocasse. Elas entendiam que existia um poder para ser liberado, para alcançar a vida daquelas crianças. No meio do caminho, Ferreira já explanou para vocês que os discípulos impediram. E eu acho tão fantástica a atitude de Jesus. A Bíblia diz que Jesus indignou-se. Sabe que indignar-se pode até ser um momento de fúria, mas por uma causa de algo que aconteceu injustamente. Jesus estava dizendo para eles: olha, vocês não podem fazer isso. E aqui no versículo 16 diz assim: e aí esse texto de Marcos me brilhou os olhos, porque ele relata uma coisa que os outros evangelistas não relatam. Ele diz assim: e tomando-as nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, a abençoou.
Sabe, queridos, Jesus pegou as crianças e colocou no colo. Isso fala sobre acolhimento. Isso fala sobre proteção. Isso fala sobre dar a devida honra. E a Bíblia não diz que ele pegou uma criança e colocou no colo. A Bíblia diz que ele, tomando-as em seus braços. Sabe, queridos, às vezes a gente está correndo demais. Às vezes a gente está acelerado demais. E sabe que a gente precisa estar atento às necessidades das crianças. E aí a gente pode levar para um contexto geral e dizer sobre as necessidades das pessoas. Existem pessoas que elas precisam ser acolhidas, que elas precisam ser ouvidas, que elas precisam ser consideradas. Retificando, na verdade, não existem algumas pessoas, todas as pessoas precisam. E Jesus estava ensinando para os discípulos, dizendo, deixe vir. E aí Jesus a pega nos braços. A Bíblia diz que ele impõe as mãos e as abençoa. Quando ele abraça, ele acolhe, ele protege. Quando ele impõe as mãos e abençoa, ele está dando crédito àquelas crianças. Ele está dizendo, ensinando para os discípulos e para todo mundo que está ali, dizendo, olha, é assim mesmo que a gente precisa. Dar credibilidade. Sabe que todo investimento que você faz na criança ou na vida de alguém não é em vão? Tudo aquilo que você ensina, tudo aquilo que você precisa ensinar de novo, tudo aquilo que você coloca como um propósito de ajudar alguém, querido, aquilo não se perde. Jesus sabia o que estava fazendo. Existia uma motivação para ter essa atitude com as crianças, porque isso refletiria numa mudança de rota na vida delas. Sabe por quê? Porque eu nunca vi ninguém ter um encontro com o poder de Deus e sair da mesma forma. Você já viu? Alguém que teve um encontro com Jesus, sair do mesmo jeito? Não sai. Queridos, essa palavra transforma. O poder transforma, o poder, aquele poder que existia em Jesus. E se você nasceu de novo, esse poder está dentro de você. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de ensinar. Não se canse de instruir. Não se canse de lançar as sementes. Porque elas vão frutificar. Sabe que um dia eu fui ao supermercado com o Ferreira e os dois meninos. Ferreira já apresentou eles para vocês, né? Ferreira estava aqui na frente e eu estava atrás segurando na mão de Noah e na mão de Derek. E por um segundo, Derek soltou da minha mão. Derek é o nosso filho atípico. E ele não tem muita noção de perigo. Se deixar, ele sai correndo, né? E aí eu dei um alerta e disse, Ferreira, Derek. Quando o Ferreira virou, Derek entrou correndo dentro do supermercado. E eu só vi flash correndo, era Ferreira atrás dele. E correu Derek. E correu Ferreira naquele supermercado enorme. Eu fiquei com dor e pronto, está resolvido, glória a Deus. O pai correu, foi atrás, deu tudo certo. Sosseguei meu coração, entrei com o Noah no supermercado, a gente foi pegar o carrinho. Quando a gente está passando na segunda sessão já, eu encontro quem no corredor? Ferreira. Sozinho. Olhando para mim, dizendo, eu não achei Derek. Gente... Naquele momento, eu estava com Noah. Sabe quando chega aquela informação para você? E o primeiro pensamento que eu tive, eu disse, eu vou correr. E eu vou lá no segurança lá na frente, diz, olha, não deixe nenhuma criança sair desse supermercado, porque meu filho correu. E foi isso que eu fiz. E eu dei aquela carreira. Cheguei lá no segurança, eu disse, moço, olha, meu filho que é atípico, soltou-se da mão, correu, ele está aqui dentro. Por favor, se o senhor ver qualquer criança tentando sair desse supermercado, o senhor não deixe. E eu fui como uma leoa. Eu digo, eu vou defender. Quando foi na volta, aquele sentimento, eu soltei Noah. E corri. Você está rindo, mas foi um negócio desesperador na hora. Quando a informação chegou, eu corri e eu deixei o outro. E sabe que a ousadia que eu fui, não foi a mesma ousadia que eu voltei. Porque aquele sentimento de condenação começou a querer tomar conta de mim. É como se eu tivesse mesmo ouvindo o diabo dizendo, um está perdido e agora o outro está chorando porque você soltou ele. E eu lembro que eu voltei
Quando eu voltei, Noah estava no mesmo lugar que eu deixei, glória a Deus. E Ferreira já tinha achado o Derek. Mas sabe que quando essa situação aconteceu, deu aquela acelerada nas minhas emoções. E Deus me lembrou do texto em que Maria também perdeu Jesus. Eu queria que você fosse comigo lá para Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 40, lá diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Está falando sobre Jesus. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, que eles viriam de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam entre os parentes e conhecidos. E como não encontrasse, voltaram para Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, os acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se. E disse sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eu e teu pai, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: por que vocês me procuravam? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Sabe, queridos, nessa situação, eles foram embora confiando que Jesus vinha com a multidão, e Jesus não vinha, Jesus ficou em Jerusalém. E eles deram conta de que Jesus não estava lá junto com eles, voltaram para Jerusalém, e quando chegaram, tiveram um impacto. Jesus estava lá, assentado no meio dos doutores. E sabe uma coisa que me chama a atenção? A mãe, que era adulta, assim como eu, desesperada. Menino, se fosse aqui no Nordeste, né? Menino, como é que tu faz um negócio desse com tua mãe, rapaz? A resposta de Jesus: por que vocês me procuravam? Não sabiam que me convém tratar dos negócios do meu pai? A mãe desesperada e Jesus numa atitude de maturidade, que foi inclusive ensinada provavelmente pelos próprios pais. Tem uma consciência de paternidade para com Deus, com 12 anos de idade. Estava cuidando dos negócios do meu pai. Sabe, quando Deus trouxe essa instrução para mim, aquele sentimento dentro de mim deu uma acalmada. Porque eu comecei a enxergar aquilo que eu não tinha visto. Quando eu olhei para Derek, que é nosso filho atípico, ele estava com um pacote de bola de assopro e um pacote de massinha de modelar. Ele não estava perdido. Ele sabia onde estava e ele sabia o que estava comprando, embora fosse eu que fosse pagar. E quando eu tive aquele sentimento com Noah, porque fazia muito tempo que eu sempre conversava com Noah: Noah, olha, você não precisa ter medo. Ele: mãe, eu vou no banheiro, venha comigo. E eu: Noah, você não precisa ter medo. Não tem espírito de medo, você é corajoso. E nesse momento em que eu soltei Noah, foi o primeiro pensamento: meu Deus, Noah ficou com medo. E aí o Espírito Santo disse para mim: converse com ele, pergunte para ele. E aí eu lembro que eu cheguei e disse: Noah, me diga uma coisa. Quando uma mãe saiu correndo e deixou você teve medo? Ele disse: não. Eu procurei 3 pessoas dentro do supermercado e disse: você viu Derek, o meu irmão? Ele é autista e ele está correndo aqui. Você viu o meu irmão? Queridos, Deus falou algo para mim. Ninguém se perde num ambiente que é comum. Aqui a gente está falando de supermercado, a gente está falando de Jerusalém. Mas se o ambiente que você tiver na sua vida for nessa palavra e em Cristo, você não vai se perder. Na minha concepção, meus filhos estavam perdidos, mas eles não estavam.
Derek estava fazendo compras e Noé estava procurando o irmão que estava fazendo compras. Jesus não estava perdido. Jesus estava dizendo: por que vocês estavam me procurando? E vocês não sabem não que eu estou aqui para tomar conta dos negócios do meu pai? Ninguém se perde num ambiente que é comum. Você já viu alguém se perder dentro de casa? Dizer: onde é que está o banheiro hoje? Ninguém faz isso. Porque é aquilo que é comum. É aquilo que você vivencia todos os dias. Sabe, querido, se você estiver respaldado nessa palavra todos os dias, se você entender que o Espírito Santo é o seu melhor amigo, esse é o seu lugar de segurança, esse é o seu lugar comum, e você não vai se perder. Não vai ser nenhuma circunstância que vai tirar você do prumo. Porque eu estava com 2 crianças, uma de 6 e uma de 7, que não ficaram fora do prumo. Quem ficou fui eu. E aí eu vi como o Espírito Santo conversando comigo no tocante a dizer: Vanessa, aprende a olhar através da minha ótica. Você pode, sabe por que Jesus não se perdeu em Jerusalém? Jerusalém, nesse momento aqui, não era o lugar de morada. Eles tinham ido lá. Porque no versículo 41 diz: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém. Então, no mínimo, Jesus já tinha ido em Jerusalém 12 vezes. E ele sabia como eram as coisas, como funcionava, e é por isso que ele não estava perdido. Quais são os lugares que nós temos conduzido as nossas crianças? Quais são os lugares que nós temos nos conduzido? Qual é a voz que nós temos ouvido? Sabe, querido, esse mundo, e neste mundo existem muitas vozes. Mas existe uma voz, que é a voz que vai guiar você. Não se deixe ser enganado. Não se deixe ser ludibriado pela circunstância ou pelo diabo. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Assim como o Ferreira falava sobre aprender com as crianças, isso é a coisa mais certa que existe. Você já viu uma criança desistir fácil daquilo que ela quer? Não. Tem coisas que a gente nem promete, né? Que se a gente prometer na hora, eles vão ficar lá todo dia. Cadê? Já chegou? Onde é que está? Como é que vai ser? Mas sabe, queridos, se coloca nesse lugar de segurança. Se coloca nesse lugar onde a palavra de Deus é o seu fundamento. Diga assim: a palavra de Deus, ela é o meu fundamento. Sabe, os ventos fortes, eles podem vir. Outras situações, elas podem se apresentar. Mas deixa eu dizer algo para você: quando você está firmado em Deus, nada vai derrubar ou vai destruir você, e nem os seus sonhos, e nem a sua casa, e nem a sua família, e nem aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Porque você foi feito bem-aventurado. Um preço foi pago por você, querido. Hoje nós somos justiça de Deus. Nós não devemos mais nada para Satanás. Você é livre. Eu não sei o que é que tem tentado aprisionar você esses últimos dias, mas sai com essa voz ecoando nos seus ouvidos essa noite: você é livre. Você é livre. Você é livre. O Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, Ele pregou um escrito de dívida que havia contra você. Você não deve nada à enfermidade. Você não deve nada à miséria. Você não deve nada ao diabo. Porque você foi feito mais do que vencedor. A depressão não pode assolar você. A baixa autoestima não pode assolar você. Não se veja pequeno, porque Deus lhe vê grande. Sabe, queridos, você foi comprado por um preço alto. Preço de sangue. Ninguém podia fazer isso por mim e por você, mas Deus foi lá e fez. Deus foi lá e fez. Satanás quis bagunçar lá no início de tudo. Mas desde o início de tudo, um plano já existia.
Um plano que nos resgataria. E que garantiria que nunca mais nós estaríamos separados de Deus. Não fica com sentimento de condenação dentro de você. Sabe que quem foi levantado para condenar é o diabo. Os pensamentos que Deus tem ao seu respeito são pensamentos de paz. Pensamentos de paz. Amém? Guarda a tua mente. Guarda teu coração. Cuidado aos acessos que você tem tido. Aquilo que entra pelos seus olhos, aquilo que entra pelos seus ouvidos, eles vão fazer morada dentro de você. Pode até ser coisas lícitas, mas se você não tiver cuidado, elas vão minar a sua fé e no dia mau você não vai resistir. Sabe, lá em Efésios 6 fala sobre isso, sobre a armadura de Deus. Para ficar firme e permanecer firme no dia mau. Queridos, o dia mau vai chegar. Vanessa, você chegou com essa notícia, eu não, a Bíblia está dizendo. Mas sabe, é se permanecer firme no dia mau. Sabe, queridos, nós não somos covardes. Como Ferreira estava falando aqui, nós não somos uma geração mimimi. Nós somos fortes e nós somos ousados. Há alguns anos atrás eu passei por uma questão de cunho psicológico mesmo, tive um processo de depressão. E o diabo, ele quis me convencer que toda aquela força que eu tinha não existia mais. Mas ele chegou atrasado. Ele quis me convencer que uma pessoa que tinha depressão ia passar o resto da vida com depressão, tendo problemas e gatilhos despertados, e isso e aquilo. Mas ele chegou atrasado, querido. Porque o que vale é o que essa palavra fala. A situação, ela pode até chegar. Mas, queridos, ela não pode permanecer. A sua força está em Deus e na sua palavra. Não está nos nossos sentimentos, sabe? Não está naquilo que alguém fala. Mas existe um alicerce que é essa palavra. E essa palavra, ela é a verdade. E o que é que ela fala sobre nós? Que todas as nossas dores e enfermidades, elas foram levadas na cruz do Calvário com Jesus. E eu tenho uma inclinação mesmo bem forte no Espírito para compartilhar essas verdades com você essa noite. Não se acostume com a doença. Não se acostume com quadros de depressão. Não se acostume com esses gatilhos que Satanás está tentando desestabilizar a sua mente. Existe uma palavra, houve um resgate e você é livre. Amém? Nós não fomos feitos. Jesus Cristo não morreu naquela cruz e ressuscitou, amém? Para que eu e você vivesse uma vida aprisionada. Essa é a noite de você sair daqui livre. Receba, querido, dessa palavra. Enquanto a palavra está sendo ministrada, a unção está se movendo e está alcançando você. Ainda que você não esteja correndo, ainda que você não esteja se arrepiando, ainda que você não esteja vendo um anjo descendo do céu, a unção de Deus está neste lugar para alcançar a sua vida, para destravar coisas, para modificar coisas. Aleluia. Diga assim comigo, diga eu sou livre. Diga eu sou livre. Eu sou livre. Deixa o diabo ouvir bem, você falando bem alto. Diga eu sou livre. Eu sou livre. Sabe, queridos, ninguém pode parar você. Ninguém pode impedir você de cumprir o plano de Deus para a sua vida. Saia daqui com essa convicção hoje. Do jeito que eu fui correndo para aquele segurança, não faça do jeito que eu voltei, não. É como eu fui. Vá com todo o gás. Porque, queridos, a palavra fala sobre isso. Se submeta a Deus e resista ao diabo, e ele fugirá de vós.
Não faz o contrário. Não fica resistindo a Deus e se submetendo ao diabo. Aquilo que o diabo fala, aquilo que o diabo diz, aquilo... Ei, o diabo é um derrotado. O diabo está debaixo dos seus pés. Até o combate que você tem nessa nova vida agora, se você aceitou Jesus, é o combate da fé. Permanecer-se firme naquilo que foi conquistado para você. Não tem luta, batalha espiritual contra Satanás, contra anjo caído. Já foi tudo resolvido. Você já foi feito livre. É o combate da fé, queridos. É se manter naquilo que foi conquistado para você. E não desistir, e não desanimar, e não retroceder, e não fraquejar, e não se acovardar, mas permanecer firme. Firmeza. Firmeza e constância. Porque a gente não pode ser, querido, como a onda do mar. Que ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Chegou um tempo de estabilidade e constância na sua vida. Chegou um tempo de você se manter no padrão que Deus conquistou para você. O diabo está apertando você? Aperta o diabo. O diabo está botando pressão em você? Bota pressão de volta. Às vezes a gente está muito molenga, sabe? Está feito um arranhão. Quem falava isso era Rosilona, era arranhão. Sabe? Às vezes a gente está com os meninos aqui na colônia de férias. Aí um vai e rala o joelho. Meu joelho. O menino te levanta. Vamos lá, continua. Olha o pneu para pular. Olha a corda. E eles vão se animando e eles vão. E às vezes a gente que é adulto está nessa mesma postura. Arranhou meu joelho, se é que você me entende. Qualquer coisinha desanima, qualquer coisinha retrocede, qualquer coisinha fica de cara feia, qualquer coisinha não vem para a igreja. Ei, meu filho, Deus não chamou você para esse padrão de vida, não. Deus chamou você para um padrão de vida constante, para frente e para cima, todos os dias. Amanhã vai ser melhor do que hoje, porque hoje já está melhor do que ontem. Sabe? É estar bem feliz em toda e qualquer situação. Assim como Paulo falava. Eu tenho uma vivência com a criança atípica dentro de casa e eu tenho duas opções na vida. Ou eu vou me segurar com um laudo e chorar e ficar, meu Deus, esse menino só come comida amarela. Esse menino só quer comer comida branca. Esse menino ainda não desfraudou. Queridos, ou eu me levanto na ousadia, no poder de Deus, e a situação vai mudar. Está assim agora, mas vai mudar. Talvez aquilo que você crê é diferente do que eu creio. Talvez você precise crer para uma coisa que talvez você ache bem grande. Eu preciso crer para o meu filho comer uma comida vermelha. Está tudo bem. Posição de fé. Porque ou a gente segura aquilo que Deus trouxe para a nossa vida, ou a gente se vitimiza e não sai do canto. É estar bem feliz em toda e qualquer situação. Paulo falava sobre isso quando ele estava abastecido financeiramente ou quando ele não estava abastecido financeiramente. E qual é o contexto da sua vida? Esteja feliz em toda e qualquer situação, sabendo que Deus está cuidando de tudo. Porque é como eu estava dizendo para você, ou eu me vitimizo, ou eu fico com aquilo que a circunstância fala, ou eu me levanto. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos nos erguer. Chegou o tempo de você sair da zona de conforto que está atrofiando você. A paralisação por muito tempo atrofia. É preciso sair. É preciso se levantar. E é preciso se colocar no lugar e na posição que Jesus Cristo já conquistou para você. Amém? Aleluia. Eu queria saber se nessa noite existe alguém que está aqui no nosso meio, que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deseja fazer isso essa noite. É a sua noite. Se você está aqui e você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu queria que você levantasse suas mãos. Existe alguém
que está aqui nesse lugar, que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você deseja tomar essa decisão hoje, eu garanto para você que é a melhor decisão que você pode fazer na sua vida. Existe alguém que está aqui essa noite e deseja entregar a sua vida a Jesus? Amém. Vem cá. Desce aqui. Aleluia. Existe mais alguém que está aqui e deseja fazer que deseja tomar essa decisão essa noite, confessando Jesus? Amém.